cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. Hoje aqui comigo temos pela primeira vez no Midcast o meu amigo Ítalo Martins. Por favor, Ítalo, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Opa, fala aí, alô galera aí, dos 10 ouvintes, tamo aí, rumo ao 11º. É isso aí, Ítalo, você quer se apresentar um pouco mais, falar quem é você na fila da sessão eleitoral, o que você faz? Sou um analista de sistemas, típico cidadão brasileiro, que está em busca de um Brasil melhor, um Brasil em eterno desenvolvimento, que sai em 2500 se a gente alcança isso aí. Nossa. Bem otimista, bem otimista. Vamos começar bem aqui o episódio. Hoje aqui comigo temos também ele, Márcio Moura. Tudo bem, Márcio? Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos aí para mais um bate-papo e só coisa maravilhosa na política. Só papo sensacional. Coisas bonitas. E completando aqui o time de hoje, ela, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, gente. É um prazer estar de volta. Vamos lá. Vocês assistiram a entrevista do Bolsonaro no Roda Viva essa semana? Mais precisamente segunda-feira, dia 30 de julho, né? A gente está aqui gravando dia 1º de agosto. Alguém aí assistiu a entrevista dele? Acredito que todos, né? Eu assisti cabo a rabo. Também assisti do começo ao fim. Então, já que a gente vai falar aleatoriedades aqui sobre as eleições desse ano, eu queria que cada um aí desse as suas impressões a respeito do que achou nessa entrevista polêmica que foi recorde de audiência da TV Cultura aí, de todas as entrevistas com os pré-candidatos, né? Já que a TV Cultura foi a única que até agora fez entrevista com todos, inclusive Manuela Dávila, Boulos, os que têm pouca porcentagem nas pesquisas. Queria que vocês dessem um resumo aí sobre como cada um enxergou essa participação do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, pra mim, tem muita gente aí que diz que saiu bem. Na verdade, eu não acho que saiu bem. Eu acho que os jornalistas saíram mal pra cacete, né? E aí, eu acho que a grande mídia que vai acabar elegendo o cara, porque ela se aproveita de muitas manchetes, etc. E foi isso que alimentou a candidatura do cara, né? Então, eu acho que se eles quisessem derrubar o cara, até como eu falei no grupo, era mais fácil terem feito umas questões ali bem técnicas, bem de alto nível, e dobrar o cara, ele não tem pra onde fugir. Eles ficaram se baseando em fake news e não sei o que, aquilo. Então entra no jogo do cara. Então ele é bom nesse embate. E aí o ruim é que a gente não conhece mais sobre o candidato. As perguntas são bem vazias. Mas é aquela questão. Ele, no final das contas, ele se saiu bem, não indo bem, né? É um paradoxo, mas é porque as perguntas foram tão ridículas que, se valendo de jargões, etc., o cara conseguiu sair batido. Como no caso tinha um questionamento que ele falou merda, na minha opinião. Ele falou algumas merdas ali que os caras não foram inteligentes a ponto de questionar. Por exemplo, quando ele falou que sobre morte de prematuros, sobre mortalidade infantil, e ele não soube se expressar, ele falou que a mortalidade infantil, babá, tinha a ver com mortes prematuras, etc. E aí o jornalista não soube contra-atacar. Se fosse um cara mais inteligente, ele teria falado: putz, então você quer dizer que a mortalidade infantil é culpa da própria mãe? Por ele ter nascido prematuro? Então, assim, ele falou merda, e como os jornalistas eles estavam mal preparados, na minha opinião, não souberam contra-atacar da forma como deveria ser. Eu acho que se tivesse questionado caminhos, tomadas de decisão que ele teria como presidente, etc., eu acho que ele poderia ter se enrolado. Como não fizeram, acho que eles escolheram o caminho errado. Aí ele acabou saindo bem no final das contas, né? Eu acho que só inflamou mais. E outra coisa também é que hoje a grande mídia ela já não tá
elegendo mais nenhum candidato, né? Então com a internet, com a rede social, o cara ganha força. E aí eles estão provando o próprio veneno deles, né? Inflamaram tanto e agora não tem como segurar, porque sabem que eles não têm mais a força para eleger um cara. Exatamente. Eu tava vendo que assim, o Bolsonaro, para quem não lembra, né, ele começou a ganhar notoriedade no programa da Luciana Gimenez, né, no Super Pop. Exatamente, quando ele ficava debatendo com ela lá, perdendo o tempo dele. Perdendo o tempo dele porque... Perdendo tempo de todo mundo, né? Que eram os debates ali frutíferos pra caramba, né? Mas ele ganhou o nome ali, né? Exatamente. E aí eu tava vendo que essa questão aí que você falou da internet e tal, que, por exemplo, tem aí os analistas políticos e a galera que entende bem mais que a gente, falando que essa pode ser finalmente ser a eleição da internet no Brasil, né? Porque ainda tem toda aquela base de que a TV muda a eleição, os partidos brigando por tempo de TV, aceitando apoio de qualquer partido que venha, mas que a expectativa é que a TV não tenha todo esse peso ainda nessa eleição. Assim, a gente ainda a confirmar isso, né? É tudo na base da previsão e não tem como afirmar, assim, não tem como afirmar nada precisamente, né? Vamos ver como é que vai ser, mas realmente assim, o Bolsonaro ele tem uma presença e uma força, uma militância, seja ela através de bots ou através de pessoas mesmo, muito forte na internet, né? Márcio, não, isso não, só ia complementar porque de todos eles ali, porque como o Lula não tá na jogada, né, de todos eles ele é o que o discurso mais se aproxima do que o povo quer ouvir. Então, né, tipo, o discurso dele cai muito mais pra grande massa do que um Alckmin da vida, que fala e não fala nada. Porque ele começa a ter um discurso muito elitizado. Fala muito complicado. E é um discurso muito elitizado, e fala de taxa daqui, taxa de lá. Tá, mas e aí, sabe? Qual é o anseio da população? É segurança. O Bolsonaro pode falar merda? Pode, mas ele toca diretamente no assunto. Os outros fazem muito rodeios. Então, ou fazem muito rodeios para falar tecnicamente difícil, ou usa de muita utopia. E querendo ou não, se o Bolsonaro tá certo... Eles fazem o famoso papo político, né, cara? Se o Bolsonaro tá certo ou tá errado, se ele tá certo ou tá errado, de qualquer maneira, ele vai direto ao ponto. E acho que é isso aí que despertou um pouco, entendeu, povo? Certo ou errado, ele vai direto ao ponto. Não tem como falar que ele foge muito. Ele pode falar merda, fala. Mas ele vai direto ao ponto. Acho que os outros não vão. E aí, eu acho que o povo quer ter um pouco de mais, quer ter mais atenção, né? Mas aí é isso, né? Mas eu também não acho que esse cara seja, que o Bolsonaro seja um bicho papão, não. Eu não acho que eles vão considerar ele extremista, não. Fala merda, tá despreparado como todos os outros estão ali. Eu também não vejo nenhum cara muito preparado. Eu mesmo gostaria até de saber mais de um Amoedo da vida, mas nenhum até hoje vem muito preparado. Aí você tem o Meirelles que tá por aí, que talvez seja um vice do Alckmin. Aí tu começa a ter um conglomerado ali de gente que, sabe, e os partidos hoje não tem nenhum tem plano de governo. Eu nunca vi um partido que precisa escolher o nome para depois ir atrás do plano de governo. Para mim é um erro, porque assim, o partido tem que ter um plano de governo e catar um cara e achar um cara que seja compatível com esse plano. Se você pega lá, o partido lá escolheu o Vitor tem um certo pensamento. Aí o Vitor fala assim, porra, eu acho isso, aquilo. Só que aí, pro cara escolher o Vitor, o cara fez coligação com o outro. Aí a coligação com o outro já tem o partido X, que vai botar o vice do Vitor. Às vezes o Vitor nem concorda com aquele vice. E aí, pô, Vitor, então, a sua política não pode ser dessa maneira, não. Acaba que no final das contas, cara, a gente não ganha porra nenhuma com isso, porque fica um monte de ideias, tudo bem. É aquele negócio, né? A gente tá numa sociedade, em tempos que é muito egoísta, e não tem plano de porra nenhuma, nego só quer roubar. Mas de qualquer maneira você tem uma porra de gente pensando diferente e o cara tá ali sendo um boneco ali de ventríloco, né? Então você bota o Alckmin ali dentro. O Alckmin tá falando por ele, ou ele tá falando pelo PMDB, pelo não sei o que lá, por 20 partidos falando por ele. A coligação é muito grande. Porque atualmente os partidos eles vivem de fisiologismo, né? A verdade é essa, né? Você vê aí o Centrão apoiando o Alckmin, é um conglomerado de partidos, um bando de cara investigado na Lava Jato, em várias outras operações,
várias pessoas condenadas e estão lá apoiando o Alckmin e a galera brigando por esse apoio só por ter tempo de TV, mais palanque pelo país, né, cara? Chega a ser meio bizarro isso. Ô, Márcio, diga aí o que você achou sobre o Bolsonaro aí no Roda Viva. Eu acho que esse programa foi uma grande entrevista ao Bolsonaro, como várias outras que já fizeram, cara. Porque tudo que falaram lá no programa foi absolutamente tudo, cara. Tudo eu já tinha visto em alguma entrevista, algum desses vídeos que o pessoal compartilha via WhatsApp, tudo eu já tinha visto, entendeu? Então pareceu que o pessoal tava novamente tentando pegar ele pelas calças e tal, e, cara, deram um palanque pro cara. Entendeu? Eu acho mega desnecessário, porque o jornalista lá, ele poderia fazer uma porrada de coisa com o cara, deixar o cara de calça riada, podia perguntar uma porrada de como o Ítalo falou, um monte de coisa técnica pro cara, podia ter feito perguntas interessantes, inclusive plano de governo, problemas reais do Brasil e como é que ele pretende resolver. Cara, ninguém fez isso, cara. Acho que teve uma pergunta, eu não lembro nem de quem, no meio de várias, teve uma pergunta que eu acho que foi um pouco mais séria, que eu acho que foi daquela jornalista da Veja, e eu acho que se resume a isso, cara. Foi tipo assim, foi um programa onde eles falaram tudo que o Bolsonaro já respondeu em entrevista, aí automaticamente deram palanque pro cara, pô. Eu achei graça do programa, eu fiquei dando risada, porque, pô, eu fui esperando realmente, pô, pensei, caraca, o cara vai estar no Roda Viva. É um programa que só vai jornalista e provavelmente só vão botar jornalista macetado, que é tudo contra o cara, né? Que já faz... Aí eu fui ver os participantes, pô, já eram pessoas que faziam reportagem já em prol de tipo assim, tirar a visibilidade dele ou então fazer acusações, seja lá como for. Pô, os caras foram lá pra fazer a mesma coisa, cara. Entendeu? E aí tira o prestígio do programa, na minha opinião, tá? E tira também tipo assim, quem não vai votar no Bolsonaro? Quando vê aquele programa ali, é um forte indício de que, pô, se os jornalistas estão fazendo isso aí e o cara tá falando do jeito que ele tava falando no programa, à vontade, porra, esse cara então sabe o que ele fala, sabe o que tá fazendo, ele não é... Ele tá peitando o jornalista, entendeu? Então, eu acho que foi um palanque gratuito, cara. Poderia ter sido melhor, fiquei decepcionado com o programa, achando que os caras iam sabatinar ele de verdade, com pergunta técnica, com pergunta de campanha, proposta de governo. Cara, ninguém fez nada disso, entendeu? Então, pra mim, foi mais do mesmo, assim. Eu comentei isso com vocês, né, quando a gente estava assistindo e comentando no grupo. Comentei, cara, tudo o que aconteceu ali eu já tinha visto. Entendeu? Até mesmo acho que pessoas que são contra ele, ou pessoas que ou acompanham um pouco, já tinham visto ele falar alguma coisa disso em algum momento do que ele foi falado naquele programa. Exatamente. Eu já assisti diversas entrevistas do Bolsonaro, né? Até porque eu não concordo com quase tudo que ele fala, então eu gosto de ver o contraditório, né? Então eu já assisti diversas entrevistas dele e concordo com você. Ficou parecendo mais do mesmo do que já rolou em todas as outras. E uma coisa que você falou aí que é importante, né? Que, por exemplo, não pressionaram o cara em relação ao que ele pensa de ter propostas para o governo quando ele for presidente. O cara tá aí percorrendo o Brasil há quase 2 anos em pré-campanha, apesar de ser proibido e tal. Não só ele, como outros também, né? Então, assim, o cara há 24 anos é deputado federal. Então, o mínimo que você espera de um candidato desse nível, que está percorrendo o Brasil e já está há 24 anos na Câmara, é que o cara tenha um mínimo de conhecimento, um mínimo de propostas ali concretas, né? Tudo bem que ele só vai poder botar em prática e estruturar melhor, seja ele ou qualquer outro candidato, quando assumir realmente o governo, porque aí o cara tem ali a máquina na mão e tudo mais, mas ele tem que ter minimamente algum preparo e alguma coisa para expor ali na entrevista, né? E realmente não pressionaram ele de forma alguma. E aí, um tweet que eu acho que do Maurício Meirelles, que, na minha opinião, tá? Opinião pessoal. Resumiu, né? Eu sei qual é. Define bem como foi a entrevista, que é assim, ele botou assim: Bolsonaro é excelente em responder acusação, passado e controvérsias, e péssimo para falar sobre propostas, futuro e complexidade. Jornalistas só pensam em lacrar e querer manchetes clicáveis. Jornalistas estão elegendo Bolsonaro, é isso.
E assim, no Roda Viva especificamente, cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que ele falou, porque foi justamente isso, cara, na minha visão. Mas aproveitando aqui, Júlia, você que gosta muito do Bolsonaro, o que você tem a dizer sobre a entrevista dele no Roda Viva? Bom, por incrível que pareça, eu concordo com vocês. Olha que milagre. Mas enfim, eu tenho que concordar, né? Não tem como discordar. Foi ridículo. Aquela entrevista, eu digo assim, sendo uma pessoa bem opositora do Bolsonaro, a entrevista foi muito ruim. Porque o debate, né? Não sei se aquilo é debate que chama ou entrevista, não sei. Acho que sabatina, né? No caso, não tem esse título, mas vai mais para uma sabatina, que é o cara respondendo a várias perguntas. Apesar que o Bolsonaro meio que fez um debate, né? Porque ele devolvia as perguntas com outra pergunta pro entrevistado, mas enfim. Enfim, vai chamar mais debate, tá? Só pra vocês saberem. O debate só me fez ter praticamente certeza, pelo menos hoje, depois no cenário atual, né, de que o Bolsonaro provavelmente vai ganhar, sim, e quem vai eleger ele é a própria oposição. Porque é exatamente o que vocês falaram, o Bolsonaro, assim, ele pra mim é uma porta. Ele não sabe argumentar sobre coisas sérias e propostas de governo em si. Tudo que ele fala é relacionado a questões polêmicas de sociedade que chamam a atenção da massa, né? Em sua grande maioria. Enfim, e são coisas que a sociedade quer escutar. Isso é um fato. Por isso, ele é populista, isso é ponto. Ninguém tem como discutir que o Bolsonaro não é populista. Mas todas as questões que ele debate são questões que todo mundo já sabe como o Bolsonaro pensa. Foi muito raso o debate, exatamente pelo que vocês falaram. Os jornalistas estavam tentando lacrar, estavam tentando, não sei, diminuir o Bolsonaro por conta do posicionamento que ele tem conservador, em sua grande maioria. Só que esse não tem como se diminuir um candidato que é declaradamente conservador e o seu público também. Não é assim que você vai diminuir ele. Eu, Júlia, que não vou votar no Bolsonaro vendo aquele debate, vou continuar não votando nele. O intuito de um debate daquele é você poder ampliar ideias. Ou você vai convencer pessoas a votar no cara, ou o contrário. Mas continua exatamente a mesma coisa. Quem não ia votar nele não vai votar, e quem ia votar nele acha ele o máximo depois daquele debate. O debate foi completamente inútil para o seu propósito político, né, que eu quero dizer. Os jornalistas fizeram perguntas que nada tem a ver, por exemplo, não é que eu não queira escutar o Bolsonaro falando de tudo que ele falou. Eu quero porque pra mim só confirma tudo que eu penso sobre ele. Falar sobre a ditadura, por exemplo. Só que eu já sabia tudo que o Bolsonaro ia falar, porque ele já falou aquilo tudo 50 mil vezes. Sabe, que perda de tempo foi aquilo. Foi exatamente o que vocês falaram. Por que não perguntavam sobre coisas muito mais sérias e preocupantes sobre o Brasil? Porque, beleza, gente, falar sobre pautas sociais é muito interessante, vocês sabem que eu adoro. Mas no momento a gente tem ligeiramente algumas outras coisas mais importantes para se preocupar antes de entrar nas pautas sociais, que eu digo de gênero, ou enfim, feminismo, etc, etc, etc. E aí eu achei bem interessante as consequências desse debate, porque eu, por exemplo, nas minhas redes sociais eu vivo numa bolha, né? Eu tenho pessoas que pensam igual a mim e umas ou outras que pensam diferente. Então, em sua grande maioria, o meu Facebook hoje está lotado de gente postando meme ou pedaços do debate e zoando da cara do Bolsonaro. Enfim, porque, convenhamos, ele falou muita merda naquele negócio, né? E muitas merdas que dá pra você refutar sem pensar. Qualquer uma criança refuta algumas coisas que ele disse. Porque, enfim, questões históricas, por exemplo, pelo amor de Deus. Mas todo o meu Facebook tá nessa vibe, né? Tipo, o debate foi muito bom, porque a gente conseguiu perceber como o Bolsonaro é ignorante em certos assuntos. E, ao mesmo tempo, o outro lado, né, quem tá a favor do Bolsonaro, também achou o debate ótimo. Porque falou, tipo, tudo que o Bolsonaro pensa, os seus candidatos já sabem, os seus eleitores já sabem. E o que ele falou lá, as pessoas concordam. Acho que tem muito um problema de quem é opositário do Bolsonaro de pensar que os seus eleitores são ignorantes, que eles estão votando no Bolsonaro porque eles não sabem o que o Bolsonaro fala de verdade. Eu não concordo com isso. Eu acho que a grande maioria
que tá votando no Bolsonaro sabe por que tá votando nele. Porque ele é a única opção que restou para a grande massa da população hoje. Eu sou completamente contra ele, abertamente, isso não é segredo para ninguém que me conhece. Só que eu digo que ele vai ganhar, eu acho realmente, tenho essa plena convicção, porque sem o Lula para bater nele, não tem ninguém à altura do Bolsonaro que fale as coisas diretamente. Exatamente como o Ítalo falou, tipo, o Bolsonaro vai direto ao ponto. Eu não gosto de definir esquerda e direita, sou bem contra ficar falando de esquerda e direita aqui no Brasil e toda essa polarização que tem hoje, mas se for para categorizar como as pessoas estão falando, a esquerda é muito mais, tipo, gosta de textão, adora falar pra caralho, e pra grande massa isso não funciona. Tipo, a pessoa falar, vou te dar uma arma pra você se defender, enquanto o Estado não tá fazendo nada por você, eu sou muito, muito contra o armamento da população. Mas eu tenho consciência de que, porra, se ninguém tá fazendo nada, uma pessoa que chega e fala que tem uma solução, ela vai ganhar, sabe? Tipo, é uma conta de 1 mais 1, infelizmente, né? Então, basicamente isso. Não, e o despreparo dos jornalistas foi tão inacreditável no Roda Viva que, por exemplo, quando isso ele... que eu fiquei pensando, cara, como é que os caras estavam despreparados nesse nível, cara? Pra mim o ponto máximo ali, né, quer dizer, tiveram vários pontos, né, primeiro quando o cara citou o Wikipedia, que puta que pariu, pelo amor de Deus. Isso foi foda. Não que a Wikipedia não sirva pra nada, não é isso, cara, mas você tá ali. Vindo de jornalista é foda, vindo de jornalista é foda. É editável, eu posso chegar lá e editar, não é como referência. Não é tão simples assim você editar qualquer artigo na Wikipedia não, porque tem todo um controle e tal. Já foi. Mas assim, independente... achei que ainda era, pelo menos. Não, mas assim, independente disso, cara, por mais que tenha controle e tal, e já seja muito melhor hoje em dia, o cara que tá ali no Roda Viva, um programa tradicional, né, um jornalista já das antigo ali, o cara usar como referência o Wikipedia. Meu irmão, olha na porra da Wikipedia, lê a Wikipedia, mas não diz que você pegou essa referência dali, pelo amor de Deus, cara. Aí depois o outro citou lá Jesus Cristo na fala dele, mas pra mim o que mostrou o maior despreparo ali foi quando uma das jornalistas pergunta pro Bolsonaro a respeito do porte de armas, né? Porque tem diferença ali do porte e da posse. E aí o Bolsonaro manda pra ela, é só você não comprar uma arma. E ela não conseguiu refutar isso. Ela não conseguiu refutar. E ficou por isso mesmo. Absurdo. Eu achei isso muito absurdo. Eu dei muita risada. Então o que acontece? É o que vocês falaram, né? Ele, como vai direto ao ponto e fala o que a população, assim, uma boa parte da população tá querendo ouvir por conta de toda a merda que a gente tá vivendo aqui, principalmente na área da segurança, cara, isso vira assim. Não é piada pronta, mas isso vira palco pronto ali pro cara. E no dia seguinte. Palanque feito. Sem trabalho, né? Tá ali, tá pronto. E comemoração de quem concorda com o cara. E aí depois vira videozinho pra mandar no WhatsApp, no Facebook, só com esse trecho dele falando. Aí botam aquela musiquinha de... Que o cara bota o óculosinho no final, né? Eu não sei como é que é o nome daquele. E aparece os caras se jogando em cima do outro. Isso, exatamente. Então, assim, é isso, cara. Foi realmente inacreditável o despreparo da galera. Assim, apesar de ser na Globo News, né, e a gente conhece, todo mundo que tá aqui sabe muito bem como é que, ou pelo menos, né, imagina como funciona ali o jornalismo da Globo News e todo o viés que ele tem. Mas pelo que eu já vi da sabatina deles, que tá rolando essa semana, inclusive hoje tá rolando agora com o Ciro Gomes, né? Pelo que eu já vi com o Álvaro Dias e com a Marina Silva, amanhã o Bolsonaro vai estar no da Globo News, né, no dia 2 de agosto, e a tendência é que essa sabatina da Globo News seja muito mais técnica e muito mais encorpada, né, do que foi a do Roda Viva, né, pelos dois exemplos que eu já vi antes. Primeiro porque os jornalistas eles não são
não parecem ter medo do Bolsonaro, como os outros lá pareciam, né? Parecia que tava todo mundo acuado com o Bolsonaro, né? Parecia. Realmente o Bolsonaro, pela forma como ele age, se você não tiver bem preparado, ele vai deixar você coagido. Não é coagido, mas ele vai deixar você ali num canto, né? Contra a parede. Então os caras da Globo News, né? Pelo que a gente vê, tem Miriam Leitão, tem ali o Roberto Dávila, o Gabeira, toda essa galera já cascuda, a Cristina Lobo. Então a tendência é que não seja aquela maluquice que foi Roda Viva. Aí eu acho que é o primeiro grande teste do Bolsonaro para realmente a gente ver como ele se sai perante uma entrevista que não seja simplesmente palanque para ele falar do jeito que ele sempre fala, né? Não sei o que vocês acham. Assim, eu acho que não sei se vai mudar tanto assim, mesmo sendo uma entrevista mais técnica. Eu tenho essa esperança, mas, por exemplo, o que me incomoda muito no Bolsonaro, e na verdade que é o que eu acho que mais vende nele, é o fato dele, como ele acredita muito no que ele fala, dá pra perceber que, enfim, os ideais dele, tudo que ele fala, ele tá realmente acreditando naquilo, ele não tá falando só pra vender uma ideia, por exemplo. Ele mesmo, como se ele criasse uma própria verdade, sabe? Se ela é verdade mesmo, na vida real, isso não interessa. Ele cria uma verdade e ele vende essa verdade porque ele acredita nela. Então tem muita coisa que o Bolsonaro fala que é facilmente refutável, você tem provas contra o que ele tá falando, enfim... você tem fatos históricos e mesmo assim ele passa por cima disso e cria uma própria verdade. Com essa questão da internet hoje, enfim, tem muitas fake news, né? E as informações se perdem muito, as pessoas misturam muitas coisas, manipulam muitos vídeos também. Então eu acho que mesmo num debate mais técnico, ele vai continuar fazendo o que ele faz, porque eu não acho que seja voluntário. Eu acho que é totalmente involuntário dele criar essas verdades que ele cria para si mesmo. E ele, ao meu ver, Júlia, quando assistiu essa sabatina que vai ter, com certeza eu vou pensar, nossa, ele continua sendo um boçal. Tipo, ponto, isso é o que eu vou pensar. Mas isso eu também pensei no debate da Roda Viva, sabe? O que mais me incomoda, né, por eu ser oposição dele, pensar como oposição, é o fato de que os apoiadores dele não se incomodam com as falácias que ele fala, entendeu? Então, mesmo num debate técnico, vão, acabar com ele na parte técnica, ele vai mandar as verdades que ele mesmo acredita e vai morrer nisso, sabe? Eu realmente acredito que vai continuar na mesma. Mas, porque Júlia, ele já não é... Mas a questão de um debate, na minha visão, não é você tentar convencer quem é contra para passar a ser a favor, ou quem é a favor passar a ser contra. Ainda mais quando são extremos. Por exemplo, você pegar o Bolsonaro e pegar o Lula. Você não vai convencer o cara que gosta do Lula e apoia o Lula, por mais que ele fale alguma coisa errada, que ele está completamente errado e ele vai passar a votar em outra pessoa. Mesma coisa o Bolsonaro. Então, o foco, na minha visão, não é essa galera. O foco é sempre a galera que está indecisa. E é nesse momento em que os candidatos, não só o Bolsonaro como todos os outros, tentam ganhar e tentam usar um discurso para tentar agradar a maioria, que afinal, na democracia, você tem que ter ali 50+1, né? Então, assim, não adianta. A galera que segue o Bolsonaro, que o pessoal chama de Bolsominion, ele pode ser massacrado em qual programa for, em qual debate for, vai continuar achando que o cara foi bem e vai votar no cara. Assim, já está definido. E a galera que é contra ele é a mesma coisa. A questão é esse bolo de indecisos, que é um bolo gigante, né? Saiu uma pesquisa nova do Poder 360, em que 49% das pessoas com cenário reduzido, tá? A pesquisa, o cenário tem ali Bolsonaro, Ciro, Alckmin, Marina, o Haddad representando o PT, já que o Lula a gente já sabe que não vai mesmo, apesar do PT continuar dizendo que vai, e o Álvaro Dias do Podemos, né, com esses 6 candidatos. E aí, nesse cenário, 49% das pessoas dizem que já vão votar com certeza, né, com certeza vão votar em alguém.
25% podem mudar de ideia até o dia da eleição e 26% não sabem ou não responderam. Então é essa galera que realmente vai se decidir em debate, em entrevista e tal, e é essa galera que geralmente quem tá ali, o jornalista, na minha opinião, tem o dever de tentar desconstruir, seja qual for o candidato, para tentar fazer a pessoa que está indecisa enxergar uma outra faceta daquele candidato. Agora, a galera que segue, seja o candidato qual for, não vai mudar a opinião, dificilmente. Entendi. Interessante esse ponto de vista. Realmente é válido, então, porque pra mim tá tão... Eu não conheço indecisos, sinceramente. Sempre tem. Vamos ver aqui, com por certeza, exemplo. Mas tipo, no meu mundo hoje, a grande maioria não é assim que saiba em quem ele vai votar, mas ou sabe que não vai votar no Bolsonaro ou que vai votar nele, entendeu? Tá bem dividido, que eu posso dizer. Então, por isso que eu falei, sabe? Tipo, vai continuar na mesma. Mas, realmente, no mundo dos indecisos, que é um mundo bem grande, por sinal, é preocupante esse debate. Ou não, né? Pode ser que seja bom também. Não sei. Então, aí vai preocupante dependendo do seu viés, né? Do seu ponto de vista. Porque, por exemplo, você falou de indeciso. Eu sou um que estou indeciso, né? Tipo, nas últimas eleições eu votei nulo em todas. Porque não concordava com nenhum dos candidatos que estavam ali. Esse ano eu estou analisando, né, no momento 2 candidatos para ver se realmente vou votar neles, e aí eu estou esperando vir ali as propostas de plano de governo. Mas, por exemplo, eu já sei que tanto da galera da esquerda, né, seja qual for o candidato do PT, Manuela Dávila, Boulos, enfim, como Bolsonaro, Alckmin, né, que tá ali com o Centrão, né, que o Centrão para mim é uma coisa terrível, esses caras com certeza não tem meu voto, entendeu? Então, assim, apesar de eu não votar nesses, né, ainda tem outras opções, então eu me considero um dos indecisos, e acho que uma grande parcela também. Por exemplo, aqui, ó, Márcio, você se considera um indeciso nessa eleição, nesse momento? Ou você já tem o seu voto definido, não precisa dizer se já tiver? Olha, eu sei que eu não vou votar. Que é o meu caso também, exatamente. Eu tenho certeza em quem eu não quero e não vou votar pelas propostas, pelo plano de governo, que eu já... Os que divulgaram plano de governo, assim... Não diria plano de governo, algumas propostas, né? Exatamente. Então, eu sei que eu não vou voltar, cara. Eu vou fazer por eliminação. Não costumo fazer isso, porque normalmente eu vejo o plano de governo e eu vou certo naquele cara que eu acho que vai representar minhas ideias ali e tal, a forma como eu vejo as coisas. Mas do jeito que tá hoje, mediante ao que tem aparecido aí de candidato e tal, eu não consigo fazer essa escolha, entendeu? Então eu vou por eliminação. Eu sei em quem eu não vou votar, entendeu? Basicamente é isso. Sim, porque, por exemplo, eu penso uma coisa que assim, não vai existir. Se existe, eu acho muito estranho, tá? Mas na minha opinião não vai existir a proposta perfeita, né? Não vai ter a proposta perfeita, ó. Algum ponto de qualquer plano de governo não vai te agradar, né? Seja ele de qual lado for. Então eu acho que assim, a dúvida ainda paira muito nesse processo, principalmente agora que a gente ainda nem começou a campanha oficialmente, né? Dos candidatos que estão lá, cara, eu conheço muito pouco, assim, da trajetória política deles. O único que tem uma trajetória longa, ao meu ver, ou é o Alckmin ou é o Ciro. São 2 caras que eu não votaria nem pra prefeito, cara. Nem pra vereador. É o meu caso também. Entendeu? Nem pra síndico de prédio, sabe? Então, cara, botando esses 2 aí que eu vejo eles como grandes, assim, são 2 caras que eu não votaria, entendeu? Então, por N motivos, entendeu? A Manuela Dávila, eu não sei a trajetória política dela, não sei se tem muito tempo, acho que não, até por ela ser bem jovem, né, entre aspas, e também ela tem um plano de governo também que não condiz muito com o que eu acredito, entendeu? Então, sobre os outros, eu só posso dizer realmente que eles não têm
Eles não têm minha intenção de voto. Esses que eu mencionei, eles não têm minha intenção de voto. E a gente naturalmente acaba sabendo mais sobre o Bolsonaro, o que ele pensa, porque é o cara mais polêmico, né? Então ele tá toda hora na mídia, né? Ele acaba concentrando, né? Como era o Lula na época dele, como foi o Trump nos Estados Unidos. A gente acaba sabendo mais sobre o Bolsonaro porque ele acaba concentrando, né, o debate, né? Ele, como é muito fanfarrão e falastrão e muito polêmico, acaba que todo mundo quer parar para assistir ele, né? Seja concordando com ele ou não. Então acaba que as pessoas acabam sabendo muito dele, né? Como era assim com Lula, como foi com Trump nos Estados Unidos. Então acaba que ele concentra muito o debate mesmo. Mas ainda falando sobre ele, eu acho que ele tem tem grandes chances de ir pro segundo turno, mas a campanha vai ser feroz em cima dele, cara. Não tenho a menor dúvida. E a minha visão é que ele ainda vai, como algumas pessoas falam, desidratar até o dia da eleição, como foi com a Marina na última eleição, né? Tava quase certo para o segundo turno, chegou na reta final, o Aécio pegou muito voto útil da galera e acabou indo para o segundo turno com a Dilma, né? Só que assim, as opções que a gente tem também são tão estranhas, difíceis. Né? Difícil. Por exemplo, ele tem o Álvaro Dias, que, cara, eu assisti a entrevista dele na Globo News e assisti um pedaço do Roda Viva. O cara parece o Michel Temer falando, cara. Aquele político sisudo, né? Com aquele jeito de falar, aqueles termos dele e tal. E ele foi lá no governador no Paraná e diz que fez um monte de coisa, né? E já está no Senado já tem um tempo. Até onde eu sei, o Álvaro Dias não está em nenhuma lista de Lava Jato, de qualquer outra operação, então ele usa desse argumento, né? E um argumento que ele usa diz que quer fundar a nova república, né? Ele tem lá uns conceitos de que precisa fazer reforma em vários cantos e tal, mas a parte, assim, o que eu vi da entrevista, ele não conseguiu, pelo menos, me convencer muito bem o que é essa tal nova república que ele está sugerindo e tal. É até meio estranho, né? Um cara que já tá na política há tanto tempo, já tem seus quase 70 anos, ou já tem 70 anos, falar em fundar a nova república, cara, é uma coisa que não consegue me convencer isso, né? Viu um cara que já tá na política há tanto tempo falar em que vai fazer tudo novo e tal, enfim. Eu vou mudar tudo, mas não sabe como, né? Isso aí, cara, isso aí é um reflexo de um cara. Justamente, ele tá tanto tempo na política que ele tá usando um discurso que é da década de 80, de 90. Todos os candidatos, se você pesquisar com discurso político da galera principalmente do PMDB da década de 90, tudo vou fazer tudo diferente, entendeu? O único que manteve o discurso político, sei lá, conciso, se eu posso usar esse termo, foi o Lula, até ele ser eleito. Pelo menos dessa época aí, da década de 90, final de 80, 90, as eleições de 94, se eu não me engano, que o Lula, acho que foi uma das primeiras do Lula que ele concorreu, ele falou o discurso de tipo assim, mais interagia com o povo, entre aspas, né? Mais interagia com o povo. E os outros dele, PSDB, o PMDB, tava tudo com esse papo de nova política, nós precisamos renovar, não sei o quê. É interessante você ver isso do passado. A Júlia já deve ter feito esse dever de casa, porque como ela é uma pessoa com um coração bem vermelho, acho que ela já deve ter feito essa pesquisa. Tem que concordar. Sobre o Bolsonaro lá, acho que a Júlia até falou em lance de falácias e tal. E vou te falar, nesse debate, quem mais se utilizou de falácias foram os jornalistas, né? Coisas como, por exemplo, ali a questão de que volta e meia aparece, que o cara falou que ia metralhar a Rocinha. Onde tá provado isso? Não tem nem vídeo do cara falando que vai metralhar a Rocinha. Não sei. Aí o cara levanta uma bola dessa, uma bola inútil, né? Podia ter perguntado uma coisa mais útil. Aí levanta a bola que o cara fez... Sabe que militar que faz greve é preso. Se não tem registro que ele foi preso, então logo ele não fez greve. Então, eu acho que até o próprio jornalismo ali se utilizou de falácias, né? Porque dá a impressão que eles
Isso que você me falou, isso que você falou, Ítalo, me lembrou, eu ia comentar isso. Os caras parece que não fizeram nenhum tipo de pesquisa, inclusive do não, meio militar. Sabe o que eu tenho ideia? Que os jornalistas ali, eles entraram num fórum, numa página no Facebook, tipo, I hate Bolsonaro. E pegou aquilo ali, pescou e jogou. Mas, porra, cara, o cara é um jornalista, tá numa TV aberta. O cara não averigua, sabe? Então, assim, as falácias ali foram mais parte dos caras. Agora, quanto ao que a Júlia deve estar se referindo, quando ele fala sobre ditadura, tudo é muito questionável, né? Então, uma coisa que ele falou ali que foi verdade. Tipo, naquela época a população pediu a intervenção militar. E aí que já é o que eu já não concordo com o Bolsonaro é que não, os militares não se aproveitaram, continuaram no poder por muito tempo. Mas mesmo assim é uma coisa que a população pediu. Então eu acho que o problema é que ele não tem muito conhecimento, ele se perde, ele fala besteira, mas nem tudo ali é muito falácia não. Acho que é mais falta de conhecimento mesmo e preparo do cara. Mas a questão da ditadura, Ítalo, só te cortando, realmente o povo na época pediu, né, pra tirarem o Jango, né, e no caso os militares assumirem, por conta de toda a confusão que tava na época, mas ninguém pediu os militares torturarem, matarem a galera. Então, por isso que eu tô te falando, tudo é questionável porque, logicamente, quando você tem um regime fechado dessa forma, merdas vão acontecer. E, logicamente, as merdas que vão acontecer com gente de bem e gente de mal. Logicamente, as que ganham mais notoriedade são as que fazem com uma ou outra que fazem com gente de bem. Agora, tirando esse fato histórico aí, e aí é nisso que eu discordo do cara, né? Porque a gente sabe que, embora a população tenha pedido, perdurou por mais tempo do que deveria. E ocorreram abusos, mortes e tudo mais. Teve atraso. Logicamente, sempre tem merda. Tanto que o Bolsonaro ali, embora ele talvez até pelo fato dele ser militar, ele querer defender, tu vê que tem uma hora ali mesmo ele fala assim, acontecem merdas, né? Infelizmente, então eu acho que esse risco de um novo período militar, eu acho que a gente não corre mais, sabe? Eu acho que e outra questão que, acho que a questão mais hoje é assim, será que ele vai conseguir governar? Será que, se ele for eleito, essa questão de montar a equipe, beleza, um ponto negativo que eu também considero, ele se põe como líder. Se pondo como líder, a gente espera que o líder dê solução. Quando ele começa a delegar a solução falando que não sabe nada e vai perguntar no posto de piranga, ele fica muito em xeque a questão, porque assim, se o cara bate no peito e enfrenta tudo, então claro, ninguém é obrigado a saber tudo, mas se eu te pergunto sobre economia, tu fala, não, eu vou ter o Paulo Guedes aqui. Não, beleza, tudo bem. Até porque também Dilma era economista e o Brasil ficou economicamente ruim. Mas aí o cara, economia não sei, não, saúde, se você delega tudo, você vai simplesmente ser um gestor de pegar um problema aqui, passar pro cara e você não tomar decisão nenhuma em cima do que o seu cargo exige. Então isso é uma falha dele. Aí eu concordo contigo, despreparo. Mas aí quando eu olho os outros, também vejo, sei lá, umas coisas muito lúdicas, um outro que aparece que a gente também não sabe muito do histórico. Quanto ao Álvaro Dias, é aquele político que, como o Bolsonaro, né, já está há alguns anos nessa vida política, e a gente também não sabe muito, né, é engraçado. Eu acho que, de uns tempos pra cá, eu acho que a gente tem tomado mais ciência dos políticos que estão atuando, né? Então acho que hoje a gente já consegue votar, pelo menos a nossa geração já assim, pô, eu vou escolher um deputado? Pô, cara, eu acho que eu vou escolher esse cara aqui, que esse cara, eu concordo com o que ele diz, minhas ideias convergem com a dele. Eu acho que se você pegar esses 5 anos pra trás, muita gente votava deputado e foda-se, né, cara? Eu não queria nem saber quem era o vereador, vereador era aquele amigo da família, né? O deputado era o cara que tava junto do vereador amigo dele na foto. E aí, mas eu acho que, assim, algumas coisas já estão mudando. Não, é aquilo que eu até falei uma vez no grupo, que eu acho que eu até falei com o Alberto. Não considero que nada vai mudar de agora, nossa geração tá fodida. Talvez as duas próximas. Mas aí, essa questão de um pensamento diferente, eu concordo. Quanto ao Bolsonaro, talvez eu até vote nele,
na boa, e por eu acho o cara preparado, não. Votaria em outro cara se tivesse aparecido, eu queria muito. Mas só pelo fato de poder gerar um caos no status quo que existe hoje, eu gosto, sabe? Porque tu quer o caos, né? Assim, você tá igual o Silvio, cara. Vocês querem um caos nesse país. Mas por quê? É porque assim. Mas é porque vai dar merda mesmo. Se ele entrar, assim, vai dar merda mesmo. Só porque, por um merda, lado. muita. Por um lado, eu não. Sabe, eu não concordo. Eu queria muito que aparecesse um político. Um cara do meio termo. Né, com um cara que quisesse fazer algumas coisas. E não mudasse bruscamente. O lance é esse, né? A gente não tá no momento de mudar bruscamente. O foda é ir pro extremo. Eu ainda acho que o Bolsonaro não é extremo, não. Eu acho até porque a dificuldade que ele vai ter de governar vai ser tão grande que é capaz dele não fazer porra nenhuma em vez de ir pro extremo, entendeu? E eu acho que. Eu acho que é mais ou menos isso. Se tivesse aparecido políticos diferentes e tal, eu acho que a gente até teria uma escolha melhor. A gente tá num processo que, na boa, aí tu olha pro Bolsonaro, aí tu olha, tem Bolsonaro, aí você tem Boulos, pô, Mariana, é Marina o nome dela? Marina Dávila ou Mariana? Não, Manuela Dávila e Marina Manuela. Silva, você tá misturando aí, pô. Tem a Manuela Dávila, tem a Marina Silva, você olha assim, você pensa, o que estão falando de bom? Você começa a pegar um discurso, na boa, o discurso de nenhum deles, eu acho que nos atendem, né? Pelo fato dos partidos não terem plano de governo, então, na boa, aquela história, talvez eu vote nele, mas porque ele desfazer que tá aí, vai melhorar. Não, mas se botar um outro vai continuar a mesma merda, então é mais pelo... Você quer ver o caos, é isso, né? Sabe, qual que vai dar? Eu quero dar um passo diferente, eu queria dar um passo com maior sabedoria, queria. Quem que estaria hoje lá? Não sei, sabe? Aí eu olho para alguns candidatos, tem uns 2 ou 3 que certamente eu não voto, no outro tu fica assim, aquele candidato, o famoso candidato que não fede, não cheira, sabe? E aí a gente fica sem saída. Mas aproveitando esse teu gancho, vocês não votariam nulo? Aí a pergunta se estende aos 3. Aí, beleza, foi bem questionado. Lembra que uma vez, até falei contigo de pragmatismo político e tal. Às vezes, assim, quando você... É aquela questão. Acho que até a Júlia não gosta do Bolsonaro. Beleza, show de bola. Se tem, exemplo, Bolsonaro e Lula. De repente ela também não gosta do Lula. Mas de repente ela desgosta mais do Bolsonaro e ela acha talvez o Bolsonaro muito extremo. De repente a Júlia pode chegar e falar assim, cara, eu prefiro votar no Lula porque eu odeio tanto o Bolsonaro que eu não quero que ele ganhe. E eu prefiro o menos pior. Eu acho que às vezes a gente cai no menos pior. Porque qual é aquele parada? Se você discorda muito de uma pessoa, é muito extremo pra você e você tem uma outra, tem o risco de você votar nulo e aquele cara que você odeia ganhar, e tem a chance de, quem não gosta do cara, votar no menos pior. Exemplo, eu te dou um exemplo. Eu te dou um exemplo assim. Isso, eu te dou um exemplo. Por exemplo, minha opinião, exemplo. Eu não gosto do discurso do Boulos, não gosto do discurso do Lula. Mas na boa, entre Boulos e Lula, eu prefiro votar no Lula. Porque eu acho o discurso do Boulos um pouco extremista. Aí fala, Rito, assim, tu não votaria nulo? Tu não pensa mais de um... Tu não tem uma, sei lá, de repente uma cabecinha um pouco mais de direita ou de centro? Não seria, votaria mais no Alckmin da vida? Não. Vamos lá, qual é a situação que você apresentou? Tipo, Boulos e Lula? Eu vou avaliar, exemplo, eu não gosto. A gente se decepcionou, e o outro eu não gosto muito do discurso, eu acho o discurso extremista. Exemplo, então eu voto no Lula. Ou o cara olha e fala assim, tem Alckmin, sei lá, é Amoedo. Cara, o Amoedo tá com umas ideias revolucionárias, vai dar merda, cara. Eu prefiro ficar no Alckmin, meu irmão, porque, pro cara de repente falar uma teoria econômica sensacional de falar que vai abrir o mercado do cacete, e vai brotar PlayStation 5 no Brasil a R$50. Eu não tô nem falando que o Amoedo falou isso, eu tô conjecturando. Aí o cara fala assim, prefiro votar no Alckmin, que é aquele candidato do Centrão, que é aquilo que a gente conhece. Então eu acho que às vezes rola um pragmatismo político. Se a balança tende para um lado muito extremo, na opinião da pessoa, eu acho que vale a pena ela contrabalancear e votar no cara pro pior não ganhar, entendeu? Entendi a visão. Concordo.
E você, Márcio? Só isso, Júlia? Concorda e mais nada? Que isso? O que houve? Tá com sono? Tá com medo. Então, eu concordo sim, e eu senti isso na pele nas eleições do Rio, cara. Eu, no primeiro turno, não votei eu não votei nos que foram pro segundo turno, entendeu? Mas como eu não queria que um entrasse, eu votei no outro. E assim, legal mesmo, eu não acho que isso seja. Eu acho que isso é um pouco demais, sabe? Pô, eu vou deixar, parece que você tá sendo, parece que tá rolando justamente o Fla-Flu, sabe? Eu sou vascaíno, mas eu não vou torcer pro Flamengo de jeito nenhum, então eu vou torcer pro Fluminense, sabe? E eu não acho isso bom, sabe? Eu não acho que isso seja bom. Eu acho que é uma fuga precipitada pra algo que não é a tua ideia representada. Não, entendeu? Tudo bem, é por isso que eu falo, assim, não é algo bom. Então, mas é o que tem pessoas que dizem que esse é o conceito real da democracia, né? Você vota, primeiro você vota no candidato que você acredita e depois vai ficando o candidato que ficam no segundo turno os candidatos que a maioria votou lá, que a maioria votou. E aí você vota neles se você quiser, tem a opção do nulo e do branco. Se você reparar no segundo turno, assim, não é algo bom, mas é o que eu falei, até falei pro Vitor, eu reafirmei agora. Às vezes acontece você ter que escolher esse pragmatismo, porque os próprios candidatos, você perceber, quando o cara vai pro segundo turno, às vezes você acredita muito no cara. Aí quando você percebe, o cara tá no segundo turno fazendo uma aliança com um cara que, meu irmão, que ele mesmo falava mal do cara, e você vai, esse cara, porra, eu votei no cara, o cara tá fazendo aliança com ele, porque os caras percebem que aqueles caras que vão pro primeiro turno sabem que vão perder, mas aí já é um voto a mais para pro outro. Isso aí acontece no mundo todo. Eu concordo com vocês. O voto nulo, legal. Se o cara não... É o que eu te falei. A questão do pragmatismo é assim. Se o cara discorda muito de um cara, ele não quer... Eu não acho que chega a ser um Fla-Flu, não. Porque assim, às vezes você tem uma certa visão de mundo, uma certa condição de pensamento, que de repente uma pessoa fica muito agressiva pra você, então tu prefere um modo de governar do outro. Aí tu fala assim, pô, então eu poderia votar nulo, que nenhum dos dois me representa. Beleza, nenhum dos dois representa, mas se você pensar assim, qual dos dois eu ficaria mais puto, né, em pertencer ao governo, né? Qual dos dois me deixaria mais puto em ter que ficar durante 4 anos nesse país aturando algumas ideias que eu acho que não condizem a mim? Então, às vezes, foge ser a questão do nulo. Por que a questão do nulo? Beleza, você não concorda nem com A nem com B. E aí? Acontece que você meio que delegou, tipo, quem ganhou fulano de tal, com o outro que nenhum dos dois, mas depois você pensa assim, porra, cara, o cara fez uma merda que de repente o outro não faria, acabaria os 4 anos, o outro faria uma intervenção menor, de repente a merda seria menor, e eu teria votado nesse cara. Pô, esse cara, porra, ele, sei lá, ele aumentou bruscamente o imposto, que ele realmente disse que ia aumentar, eu tô me ferrando. E eu acho que, não era por aí. Eu acho que o outro era menos agressivo. Se não era pra fazer nada, é melhor não fazer nada durante 4 anos do que fazer muita merda e ficar 20 se ferrando. Entendeu? Eu acho que é até questão do voto nulo, que eu acho até que a gente nem deveria ser obrigado a votar. Na boa. Democracia, pra mim, ainda seria... No Brasil seria além. Não, no brasileiro não tem que votar. Aí você não vai votar, tem que pegar lá a comprovação, bababá, tu fica ferrado com o concurso público que você não vota. Pra mim, a democracia já tá acabando aí, né? Eu acho que o brasileiro não tinha que ser obrigado a votar, porque apesar nem de você votar no voto nulo, você não acredita nos dois, não acredita. Mas eu acho que às vezes rola pragmatismo sim, cara. Dependendo do cara, dependendo do conluio envolvido ali, você acha que você não quer vivenciar aquela parada, você tenta uma escapatória menor. É do agrado? Eu sou partidário do voto nulo, cara, porque se você não se sente representado por nenhuma das duas propostas, meu irmão, simplesmente não vota, porque na minha visão, aí pode vir alguém falar, não, mas aí você está se abstendo de votar, né, e tá dando margem para as outras pessoas, mas a partir do momento que você vota no que você considera menos pior, só pelo fato de ter que votar em alguém, você também tá corroborando com o sistema e corroborando com aquele outro candidato. Porque tem gente que acha isso, não, mas você votou nulo, você não pode reclamar, você indiretamente está apoiando o cara que ganhou. Mas quem votou
no cara que ganhou porque acha que é menos pior, tá apoiando muito mais, pô. Não, então, sim, assim, esse ponto eu concordo contigo. O cara, ele... fato de votar nulo não significa que o cara não possa reclamar. O cara tem que reclamar de qualquer maneira, mas o Vitor, e o sentimento que você pode ter de que num segundo turno, os dois candidatos que estão lá, um deles você acha que vai ser um problemaço, como foi comigo. Eu achei que um dos candidatos que estavam lá não ia ser legal pra minha cidade. Então eu escolhi o outro pra forçar, meio que me sentir uma força motriz pra que o outro não entrasse, entendeu? Não, eu entendo esse lado e assim, não critico quem... Assim, eu entendo quem... Não concordo com quem pensa assim, com quem faz assim, mas não critico, até porque cada um vota da forma como quiser, entendeu? Eu acho que essa coisa de você criticar como o outro vota, eu acho até meio baboseira. Mas assim, eu entendo esse seu ponto, só que na minha visão, o voto tem que ser com base no que você acredita. Então, assim, por mais que você ache que um vai ser pior do que o outro pela sua visão de mundo, mas você também não acredita no outro que está disputando, eu, Vitor, pessoalmente, acho que a pessoa deveria votar nulo. Mas é aquilo que eu falei, cada um vota da sua maneira. Então, cada um pensa de um jeito e vida que segue, né? A democracia é isso aí, mas eu penso dessa forma. Se você não tem qualquer tipo de relação com qualquer um dos dois, não é porque você acha que um vai ser menos pior do que o outro, porque no fim vai ser tudo ruim, e você até deu o exemplo da Prefeitura do Rio, está se comprovando aqui, né, que muita gente votou no Crivella, né, por esse viés de que tinha horror ao Freixo, e eu entendo quem tinha esse pensamento, mas a gente está vendo aí o que aconteceu. Então, assim, eu acho muito complicado essa escolha, mas cada um é livre para fazer o que bem achar com o seu voto, né, cara? Desde que não seja alguma coisa ilícita, né? Enfim. Mas eu entendo a sua visão e de quem faz isso também. Não sou contra, não. Só não concordo. Não sei se ficou muito claro aí o pensamento. Ficou pensamento de isentão. Tem isso também, né? Se você não tá de um dos lados, você é o famoso isentão, né? Mas assim, pra gente não se estender muito, cada um quer dar aqui... Pra gente não se estender muito aqui, o papo tá bom, mas falar sobre política rende uns 3, 4 programas, né? Cada um quer passar aí as suas percepções finais sobre como acha que vai ser esse período eleitoral aí de 2018. Lembrando que, assim, fica aqui pros ouvintes, cara, acho que a maior dica, na minha visão, olhe para o legislativo, olhe em quem você vai votar para deputado estadual e deputado federal, que essa galera é quem acaba regendo, né, o destino tanto do seu estado quanto, no caso, o âmbito federal do país, porque por mais que você tenha ali o presidente, a equipe dele, todas as diretrizes, as coisas importantes, né, que mexem profundamente na economia, em outros pontos do país, dependem do legislativo. Então, se você não escolhe o cara que você vai votar para deputado e vota em qualquer um, ou se você não escolhe um cara que está alinhado com quem você votou para presidente, na minha visão, você está fazendo completamente errado. Então, procure sempre olhar o legislativo e olhar o deputado que mais se alinha com o que você pensa e vá em frente, mas não fica cego e só olhando pro executivo, porque isso não adianta. A gente já provou isso em todas as eleições, acho que a gente passou até hoje, né? Mas aí o que vocês gostariam de falar aqui no encerramento aqui do episódio? Eu já tô ficando sem voz aqui. Eu acho que... Eu acho que os memes vão ser sensacionais. Eu corroboro com essa questão aí, porque, exemplo, se você pegar os militantes, né, de cada lado, né, eu falo até de cada lado porque eu nem sei também quem eu falo de cada lado, que a gente sabe que tá em voga, né, Lula e Bolsonaro, e PT continua afirmando Lula como candidato, é mó doideira, nem sei quem vão colocar no lugar, mas enfim, a gente tem dois extremos aí. Se não tiver o Lula, provavelmente o Bolsonaro ganha. Mas de qualquer maneira, os militantes do cara, não adianta se botar só o Bolsonaro. Quais deputados ali que
concordam com as ideias do cara e vão fazer voz ali, né? Então é a mesma coisa que você ter lá, botar um presidente de extrema esquerda lá, você tem uma porrada de deputado liberal ou conservador. Assim, por que adiantou a galera de esquerda votar no esquerdão e ter uma porrada de deputado de direita? O cara vai ficar travando o cara. Então a questão é essa, se o cara acredita naquele viés ali no que o cara fala, vamos lá, porra, eu acredito, porra, no que o Zezinho falou. Porra, então assim, Zezinho falou aquilo. Cara, quais são os deputados hoje que tem um discurso parecido com aquele cara e que apoia aquele cara? Que, né, de preferência, que não tenha ficha suja, comprovada. Então, pô, esse cara, pô, então eu vou ter que votar nesse cara, bicho. Porque, eu acho que eu não concordo totalmente com ele, é o cara que apoia o presidente que eu quero. Porque o cara só votar no presidente e você ter uma corda embaixo dele que... Acho um presidente muito longe, né? Você reparar a Dilma, quando a Dilma entrou, né? No segundo mandato da Dilma, antes ela sofreu impeachment, ela já não conseguia aprovar mais nada. Porque já tinha uma porrada de deputado ali que já concordava com ela. Ou seja, detalhe, e naquela época ainda tinha o próprio PMDB já não concordava muito, né, com a levada que o PT estava tendo, né? E o PMDB sabe que é um partido que ele tá ali sempre. E ela já não conseguiu governar. E mesmo sendo uma indicada do Lula, que era um cara populista. Então, se você vota no Bolsonaro da vida, vai conseguir coisa com a Dilma. Se bota o Bolsonaro da vida lá, aparece denúncia daqui, aparece denúncia de lá, aí vai investigar, aí tem uma porrada de deputado que não concorda com o cara, aí vai ter apresentação de impeachment, e vai ter ninguém querendo aprovar nada. E aí, como é que vai ser? Eu corroboro contigo. Se vota no cara, meu irmão, então que escolha um deputado que tenha uma linha de pensamento parecida, também senão não adianta nada. Aí fica tudo travado, e aí continua a mesma merda que tá. Exatamente. Júlia, você tá acordada ainda? Acho que não. A Júlia dormiu, hein? Mas é isso então, Márcio. Você seu fechamento é só falando sobre os memes mesmo. Você não tem mais nenhuma. Cara, posição. eu tô bem descrente aí com o que vem pro futuro. Acho que é a única coisa que eu posso dizer. Vocês mencionaram aí de que as nossas gerações daqui do hoje pra frente ainda vão estar zoadas. Cara, eu falei uma parada nas eleições de 2014 e cada ano que passa eu comprovo mais isso. A gente vai chegar em 2050 e as coisas vão estar do mesmo jeito, brother. Entendeu? Daqui a 50 anos vai ser a geração dos nossos filhos e quiçá nossos netos. Se Deus quiser, a gente vai estar vivo até lá. E, cara, nada vai estar muito diferente, cara. Eu acho que nada vai ficar, sim, absurdos de diferença, ou então no pé de mudança. Acho que não vai estar lá. A gente tem muito a aprender ainda, tem muita coisa que precisa acontecer com o nosso país para as coisas, sei lá, começarem a andar um pouco diferente, entendeu? E eu não acredito que agora, esse momento, vai ter muita diferença, não. Tô bem descrente, tô bem cético aí com... Seja quem for que vai entrar, sabe? Vai que numa derrocada aí Ciro Gomes entra, ou algum outro candidato que não seja da direita, do centro, um candidato mais alinhado com a esquerda, como a Manuela Dávila, por exemplo. Se entrar um candidato desse, todo mundo, aquele susto, nossa, mas do nada aconteceu isso, não sei o que. Eu não acho que muita coisa vai mudar, não, cara. Acho que vai corroborar com o que eu tô falando, com o que eu tava pensando. De que os anos vão seguir, as coisas vão acontecer e nada vai mudar. É uma linha de pensamento interessante, e nesse clima de otimismo, se você curtiu o nosso episódio, manda aí um e-mail pra gente em podcastmedia@gmail.com, ou fala com a gente lá no Twitter ou no Instagram, que é podcastmedia, o nosso perfil, ou se quiser, comenta lá no post também do site, e espero que você tenha gostado demais desse episódio aqui do Midcast. Ítalo, muito obrigado aí pela participação, cara. Vamos tentar marcar outras vezes. Foi difícil essa, né? Finalmente a gente conseguiu marcar esse nosso bate-papo aqui. E espero que você tenha curtido participar aqui do Midcast. Show, foi maneiro. Bom trocar ideia. E pelo WhatsApp é corrido. Quando tem 4 pessoas digitando, então aí já pede a referência toda, não tem entonação, aí descaceta tudo. É isso aí. Márcio, valeu, hein? Até a próxima. Falou, galera. Agradeço aí a presença do ilustríssimo cientista político Ítalo. A gente espera que ele volte aí pra acompanhar de novo nossos outros episódios, quem sabe outros temas. Valeu, galera.
Júlia, onde você estiver, bom sono e até a próxima também. Valeu, galera. Tchau, tchau.